Bom, então agora nós vamos trabalhar com a parte de limpeza de dados, uma parte bem importante, pois na maioria dos projetos nós não vamos ter os dados prontos, né, os dados da maneira que nós quisermos para poder analisar, extrair insights, então muitas vezes nós vamos precisar tratar esses dados para deixar num formato próprio para análise. Então, é uma parte importante que entra no processo de ETL, Extract, Transform and Load, né, do inglês. Então, nós vamos aprender alguns métodos para renomear colunas, formatar texto, fazer substituições em data frame, tratar dados nulos ou ausentes, né, converter tipos de dados e também trabalhar com as funções anônimas, as funções lambda. Então, vamos para o Google Colab aqui. Eu subi já um dataset fictício de um banco digital fictício, né, chamado Cifra Online, onde eu tenho uma base de clientes ali, algumas informações. Então, vamos rodar aqui, importando pandas, salvando aqui, lendo o arquivo, salvando nessa variável clientes Cifra Online. Nós vamos dar o head. Então, nós vemos aqui, ó, nas 5 primeiras linhas, que nós temos nome, idade, sexo, salário, cidade, status, emprego, nível educacional e score crédito. Olhando aqui, ó, nós podemos ver algumas informações gerais. Nós podemos ver que nós não temos dados nulos aqui no data frame. Nós temos 1000 linhas e 8 colunas e alguns tipos de dados. Olhando aqui de cara, a gente pode ver que no salário nós temos um formato de texto ao invés de número. E isso está acontecendo justamente por causa desse esse R cifrão aqui, né, de reais. Então tá. O que nós vamos fazer para trabalhar nesse conjunto de dados? Primeira coisa que nós vamos fazer é renomear colunas. Como é que eu renomeio uma coluna? Então, vamos supor que meu conjunto de dados aqui é chamado dados. Eu dou um dados igual a dados.rename e eu informo quais colunas eu quero mudar. Com columns igual, eu coloco um dicionário, onde eu vou ter aqui a chave, o nome da coluna original, e aí dou 2 pontos e informo como que ela vai ser renomeada. Interessante também saber excluir coluna, né? Caso precise, depois de renomear, vamos dizer que você cria uma cópia da primeira coluna, renomeie e exclua a outra. Em alguns casos é preciso, então dados.drop, eu escolho as colunas que eu quero excluir aqui, como uma lista, informo o eixo do y, né? Axis igual a 1, e em place true para sobrescrever. Então vamos ver como é que fica isso na prática. Eu vou só apagar aqui, ó, que acabou ficando alguns métodos aqui. Beleza. Então tá, aqui eu tenho o cliente Cifra Online, como é que eu vou fazer? Eu quero renomear isso, então, rename, eu vou só dar um espaço aqui para ficar mais organizado, columns, igual. E aí o que eu quero renomear? Eu vou renomear aqui 2 colunas, a primeira delas vai ser o sexo aqui, eu vou transformar em gênero. Então, sexo, 2 pontos, eu quero o gênero. E aqui, o nível educacional, eu também quero trocar, eu quero deixar formação. Ok? E agora eu peço para rodar, para ver como é que está a cara desse data frame. Então, pode ver aqui, ó, trocou sexo para gênero, e agora nós temos formação aqui, ao invés de nível educacional. Beleza? Vamos supor agora que a gente precisa trabalhar com textos. Então, eu posso deixar um texto maiúsculo, um texto minúsculo, ou todas as primeiras letras de cada palavra em maiúsculo. Então, como é que eu posso fazer isso? Vamos dizer que o nome eu quisesse padronizar e deixar tudo minúsculo. Como é que eu faria? Nome vai ser igual. Aqui nome, dou um ponto string, porque eu estou trabalhando com texto. E aí eu posso dar um lower. E aí, se eu pedir para rodar as 2 primeiras linhas, Python vai me mostrar aqui, ó. Opa, aqui é nome minúsculo. Nome minúsculo. Beleza. Agora vai funcionar. Tá tudo minúsculo. Então, vamos dizer que quisesse padronizar e deixasse assim, seria dessa maneira. Para deixar tudo maiúsculo, eu vou usar um método parecido, que é o upper. Então, aqui, ó, mesmo esquema. Upper deixou tudo maiúsculo. Agora, vamos dizer que eu quero deixar padronizado. Vamos dizer que eu tenho um nome composto aqui, né? Então, eu quero deixar cada primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Então, como é que eu faço isso? Eu vou só copiar aqui para otimizar o tempo e eu uso o método title. Então, agora vai ficar tudo, a letra de cada primeira palavra, a letra de cada palavra vai ficar maiúscula, a primeira, né? Então, se tivesse um nome composto, a próxima palavra começaria com maiúsculo e o restante dos caracteres seria minúsculo.
Beleza, eu também posso trabalhar com substituições. Então, vamos dizer que o meu conjunto de dados aqui é dados, né? Eu posso dar um replace em todo o data frame, o valor original e eu informo o que eu quero que substitua esse valor. Uma coluna específica é a mesma lógica, então eu seleciono a coluna e eu sobrescrevo ela dando um replace no que eu quero substituir. Isso também funciona tanto para texto quanto para número. Então eu posso substituir números também. Vamos dizer que eu quiser substituir todos os zeros dessa coluna por 50, então eu faria dessa maneira. Dados coluna A igual a dados coluna A, replace 0, que é o valor original, e 50, o valor, que é o valor da substituição. Então vamos dar um exemplo aqui e vamos adicionar alguns nulos na coluna de score e crédito. Então aqui eu estou importando uma biblioteca que é o NumPy. O NumPy é uma biblioteca de arrays e vetores. E aqui ele tem um método que, na verdade, ele já inclui um nulo. Para te gerar um valor nulo, tu pode usar um método built-in do NumPy. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar... Deixa eu só copiar aqui. Clientes cifra online. Eu quero pegar a coluna score crédito. E aí, o que eu quero fazer? A coluna score crédito. Eu quero dar um replace. E aí eu vou substituir... Vamos substituir esses dois primeiros valores aqui, né? Esse aqui eu quero substituir por um nulo. Então, aqui que eu uso um NumPy. E eu quero fazer outra substituição. Quero substituir esse segundo valor por um nulo. Beleza? E aqui eu posso pedir para olhar o resultado. Então eu verifico assim, isNum sum, para ver quantos nulos eu vou ter em cada coluna. Então aqui, ó, podemos ver que agora nós temos 8 nulos no score de crédito. Então deixa eu ver ali, se não deixou passar nada. No princípio ele não estava acusando aqui. Enfim. Ah, claro. Ele trocou, na verdade aqueles números ali eles aparecem mais de uma vez. Então ele acabou trocando em todas as vezes que ele aparece. Então tudo certo. Agora vamos supor que eu precise codificar o masculino e o feminino, ou seja, esse M e esse F. Eu quero deixar 0 para F e 1 para M. Pois isso pode ser interessante quando eu estiver trabalhando com modelagem matemática, estatística, modelos de machine learning. Então vamos verificar aqui como é que fica. Então eu vou copiar aqui, clientes cifra online, gênero, e aí eu quero que clientes cifra online, gênero, eu troque o feminino por 0 e eu troque o masculino, que é o M ali, por 1. E aí eu posso pedir para olhar o resultado. Então aqui eu tenho, ó, 0 e 1. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar tudo de novo até aqui. E aí eu vou criar uma variável nova, né? Chamada de gênero codificado. Eu tenho a coluna original aqui, né? Não perco ela do meu data frame. Então, isso acontece com uma coluna específica, né? Eu troquei aqui. E outra maneira de substituir, fazer substituições é dessa maneira aqui, ó. Então, eu vou pegar cifra online e vou tirar esses RS aqui, do real, né? Do salário. Então, salário. E o que eu quero fazer? Replace. Aqui, salário. Replace. E aí, o que eu quero substituir? Eu quero substituir esse R cifrão e o espaço por nada. Vamos ver se vai funcionar. Aqui ele não funcionou. Deixa eu ver o que houve. Faltou o string aqui, acredito. Tá, ele tá dando algum erro ali. Então eu vou fazer o seguinte. Beleza. Então eu tive que usar esse parâmetro aqui. Regex igual a falso. Então aqui ele substituiu. Agora eu tenho só valores convencionais. Ali eu tenho aquele num. Deixa eu verificar se ficou algum valor nulo aqui. Então, salário. Olha, não está reconhecido como valor nulo, mas aqui o num eu posso também substituir. Então o que eu vou fazer?
cliente salário, vou dar um replace, o none, eu vou substituir por um nulo mesmo. E aí eu vou salvar isso na coluna original. E aí o que eu quero fazer? Quero verificar se de fato ficou um nulo naquela coluna. Então aqui, ó, eu acabei tirando o salário e ainda tenho nulos lá. Deixa eu ver. Quanto por cento de nulo que eu tenho lá? Ó, tenho 9,4% de nulos. Então não é um número tão grande, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses nulos. Então, agora na etapa de tratamento de nulos, eu posso fazer isso. Então não tem problema, vamos deixar assim, eu vou só apagar aqui. E vamos para a parte de nulos. Bom, para tratar com nulos, nós temos algumas abordagens. Nós podemos preencher eles utilizando o método com fillNA, que ele pode preencher todos por zero, pode preencher com a média, né? Eu calculo a média da coluna e preencho com a média. Eu posso preencher com a mediana, com a moda. Eu ainda posso usar também algum texto, né? Como não informado, não consta. Depende muito do contexto em que eu vou usar esses dados. E uma dica também é que nós poderíamos preencher esses dados nulos utilizando modelos de machine learning ou aprendizado de máquina, né? Como o KNN, o Random Forest, o Interactive Imputer. Nós temos várias opções, né? Mas foge do escopo desse curso. Então aqui, esses casos aqui vão exemplificar que onde eu tiver nulos, ele vai preencher pelo que eu especificar, por exemplo, a mediana, a moda, média ou zeros. Como nós não temos muitos nulos, então o que eu posso fazer? Vou fazer o seguinte, vamos verificar o número de linhas antes. Então aqui, linhas originais vai ser o length de clientes cifra online e linhas sem nulos eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente pegar os clientes cifra online aqui, eu vou dar um drop NA axis igual a 0, eu vou dar um inplace igual a true para sobrescrever. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? As linhas sem nulos vai ser o length, agora do mesmo cifra online. E aí eu quero ver o impacto. Print antes. Vamos ver aqui, linhas originais. E aqui, linhas sem nulos. Depois. Vamos ver como é que vai ficar. Então aqui, ó, pode ver que reduziu ali de 1.000 para 899. Beleza, é uma forma de também tratar os nulos. Outra coisa que nós vamos precisar fazer é tratar aquela coluna salário. Lembra que a gente tirou aqueles R cifrão? Então, a gente acabou tirando, mas ainda ela não está como número. Então, se a gente der aqui um clientes cifra online.info, o que eu vou notar? Que por mais que eu tenha tirado lá do salário e deixado como objeto, tirado o R cifrão e deixado como número, ainda ele está conhecendo como objeto, ou seja, como texto. Então, como é que eu posso fazer isso? Tem duas maneiras. Eu vou até copiar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Uma maneira é utilizar clientes cifra online. Aqui a coluna é o salário. Eu posso usar esse PD to numeric. Então, PD to numeric, eu informo a coluna, que vai ser salário. E eu digo que se tiver algum erro, que ele passa esse erro. Outra maneira seria simplesmente usar esse método aqui, asType, e eu informo o formato que eu quero ter. Então vamos ver se funcionou. Então aqui, ó, salário agora está como float. Então, bom, então aqui acabou trocando o salário para um float.
Beleza, agora nós vamos trabalhar com as funções anônimas. Vamos dizer que eu quisesse anualizar, ou seja, deixar o salário representado como anual. Então aqui nós podemos utilizar as funções lambdas, que são as funções anônimas, onde eu uso essa sintaxe aqui, dados, eu vou dar um apply, lambda, eu digo quais as variáveis que eu tenho e informo a minha expressão. Então vamos ver na prática como é que eu faço isso. Então eu vou pegar clientes, cifra online, eu quero criar o salário anual, então vai ser cifra online, salário, multiplicado por 12, né? Então, se eu der um ponto head aqui, ele vai me mostrar aqui, então eu tenho o salário do primeiro cliente, eu tenho o salário do segundo cliente, anual, né? Enfim, todos eles multiplicados por 12. Então, essa seria uma maneira. Só que eu posso fazer o seguinte, em vez de utilizar isso, eu posso fazer de maneira assim, ó. Cifra online, salário anual. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos botar em dólar esse salário. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer cifra online, ponto apply. E aqui eu vou criar a função lambda. Lambda, eu quero dizer que a minha variável vai ser salário, para ficar mais intuitivo. Então, o que vai ser? Cada registro eu quero que ele faça o seguinte, ele pegue salário, multiplique por 12, e com isso faça vezes 4,96, que é a última vez que eu vi que estava o preço do dólar, né? Na data de gravação desse curso. Então, salário vezes 12 é isso aqui. E isso tudo ele tem que aplicar aonde? Ele tem que aplicar na coluna salário. Então, se eu pedir para rodar aqui, ele vai retornar para mim o salário anualizado e já em dólar. Certo? Então, é uma maneira de realizar aplicar uma função anônima, né, nesse data frame. Então, outra coisa que nós poderíamos fazer é codificar o gênero com uma função lambda. Gênero code lambda, vou colocar assim. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar aqui, selecionar a coluna gênero, que eu quero aplicar as operações, apply, e aí eu dou um lambda. Vou colocar aqui registro, que vai ser cada linha, né? Cada registro. O que eu quero fazer? Eu quero que o registro seja 0 if registro igual a feminino else 0, ou seja, else 1. Se o registro for F, ele vai marcar como 1, como 0, e se como só temos F ou M, se ele não for, ele vai marcar 1. Então, com isso, ele vai aplicar essa função aqui. Então, vamos dar um head aqui. E a mesma maneira nós fizemos comparado com o replace. A outra maneira seria utilizar uma função lambda, e aqui temos o mesmo resultado, 0 para feminino, 1 para masculino. Agora, vamos dizer que nós quiséssemos categorizar um score de crédito conforme uma função. Então, eu posso definir uma função. Até aqui no material eu tenho um exemplo, para ficar mais rápido, que seria a minha função. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função com o comando aqui def, eu vou chamar essa função de categorizar score, e o meu parâmetro de entrada é score. Se o score for menor que 500, eu digo que ele é baixo. Se o score for maior que 700, eu digo que é médio. Caso contrário, ou seja, menor que 700, né? Caso contrário, se ele for maior ou igual a 700, ele vai ser considerado alto. E aí, como é que eu faço? Então, tu vai em clientes cifra online, classe, vou chamar assim de classe score. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui clientes cifra online. No score crédito, o que eu vou fazer? Eu vou dar um apply, só que agora eu vou aplicar
a função que eu criei. E aqui eu posso simplesmente pedir para rodar. Então, uma outra maneira de utilizar funções com o apply. Aqui nós estamos utilizando uma função definida, mas note que eu consigo aplicar ela para uma coluna do DataFrame. Então era isso por essa aula, te espero na próxima aula, até breve.